Acho que eu nunca fiz isso antes, mas eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho, rapidamente. Não é completo, que ainda não acabou. Ainda não acabou. Você ainda não vai testemunhar o que Deus fez, porque ainda não acabou. Tem coisas lindas para Ele fazer na tua vida ainda. Então eu quero compartilhar uma parte do meu testemunho com vocês hoje. E essa mensagem começou a ser gerada, esse testemunho começou a ser gerado há algum tempo atrás, só que eu nem imaginava que era um testemunho que eu estava gerando. Sabe esses momentos difíceis que a gente vive? Deus está gerando um testemunho e você nem imagina. E há algum tempo atrás eu estava assim. Uma vez eu estive numa conferência, uma conferência muito especial, e eu ouvi uma ministração naquele lugar que me impactou demais. Durante a palavra, a pastora que estava ali ministrando, ela projetou uma imagem no telão, era um telão bem grande, de uma cidade, era uma foto de uma cidade americana que foi completamente devastada por um furacão. Pensem comigo numa imagem como essa. Era uma cidade completamente em ruínas, era uma cidade com o céu cinzento, igual estava aqui nesta manhã, mas ó, coisa linda. Era uma cidade onde as ruas estavam alagadas, o mar tinha invadido os bairros, tinha montanhas e montanhas de entulho. Só que no meio daquele caos todo que estava aquela cidade, algumas árvores estavam de pé. Tinha algumas árvores de pé. E naquele momento, eu estava vivendo um período muito desafiador em diversas áreas da minha vida. E quando eu olhei aquela imagem refletia como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo num completo caos. E uma situação que eu não podia controlar. Caos normalmente é uma situação que você não tem controle. Que ela vem, te inunda, te invade, destrói tudo e você não consegue controlar. E era assim que eu estava me sentindo naquele momento. Só que ali o Espírito Santo me levou a olhar para aquela imagem além do caos. E os meus olhos ficaram fixos naquelas árvores que permaneciam de pé. Eram Palmeiras, que era uma cidade praiana, por isso estava sendo devastada. E era como se o Espírito Santo me levasse a conduzir o motivo pelo qual aquela árvore estava de pé. Quando tudo ao redor estava caindo, permanecia uma árvore de pé. Naquele dia, o Senhor estava me entregando uma chave que abririam novos caminhos, novas maneiras de entender e de compreender o que Ele tinha para mim. E daquele dia em diante, as coisas não melhoraram. Nossa, cadê o testemunho? Eu falei que não acabou. Daquele dia em diante, as coisas, pelo contrário, só pioraram. Mas todas as vezes que eu pensava em desanimar, eu lembrava daquela imagem. No meio do caos, aquela palmeira estava de pé. E essa é a chave que o Senhor queria me dar naquele momento, para que novos caminhos fossem abertos. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa manhã. Não caos, mas uma chave que vai abrir novos caminhos para você no meio dessa situação. E depois daquele dia, alguns meses depois, eu estava em casa num período de recuperação. Estava de repouso em casa. E a gente que tem ministério, que tem uma vida muito ativa dentro da igreja, eu estava me sentindo completamente inútil para Deus. Inútil. Eu estava ali sozinha na minha casa, nem dos meus filhos eu podia cuidar, que era um momento de repouso. E eu olhava para as minhas mãos e eu só via galhos secos. Era como se as minhas mãos fossem galhos assim secos. Não tinha nada nas minhas mãos, nada. E eu me lembro naquele lugar ali que eu estava, no meu quarto, eu me lembro de fazer uma oração muito sincera para Deus. E eu rasguei meu coração para Ele naquele momento. Falei, Senhor, eu estou me sentindo seca. Eu não tenho nada para te oferecer aqui hoje. Eu estou me sentindo improdutiva. Eu estou sentindo que a qualquer momento eu vou cair. Eu não tenho nem força, eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu estou só existindo, vivendo, fazendo as minhas tarefas, mas eu estou sem propósito, estou sem sentido. Aquela sensação de sequidão. E eu rasguei meu coração. Estava eu e Deus ali, só. E alguns dias depois dessa oração, eu estava numa pequena reunião de oração, eu e mais algumas pessoas da minha família.
E Deus usou. Minha tia tá ali atrás. E ela me disse, através do Espírito Santo, exatamente as palavras que eu falei para Deus naquele meu quarto. Tudo que eu disse para Deus em oração, Ele me respondeu ali. Era como se o Senhor estivesse me dizendo, eu te vi. Eu te vi naquele dia. Deixa eu te falar uma coisa, você serve a um Deus, você está diante de um Deus que é vivo. Tentaram matar Ele numa cruz, mas Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Cada oração, cada lágrima que você derrama diante da presença dEle não é em vão, Ele escuta. Ele recolhe e Ele acolhe. E naquele dia, cada palavra que eu ia ouvindo, era como se o Senhor dissesse, eu tô vendo o que você tá passando. Eu tô vendo. Você não tá sozinha nessa. E ali eu fui ao chão. Pessoal, tem um rádio ligado aqui, ó. Rafa, tem um rádio ligado aqui do ladinho. E naquele momento eu entendi que a minha preocupação estava na situação. Eu estava preocupada com o futuro, eu estava preocupada com o que queria fazer, eu estava preocupada com tantas coisas. Só que os olhos do Senhor não estavam em nada disso. Porque o Senhor estava preocupado em fortalecer e curar as minhas raízes naquele momento. Ele não estava preocupado com o que eu ia fazer depois. Ele não estava preocupado com o que eu estava me sentindo seca, não. Ele estava preocupado em fortalecer as minhas raízes. O que Deus está fazendo na tua vida agora pode não fazer sentido nenhum para você neste momento. Mas Ele sabe o que vai vir no futuro. Ele sabe o que está preparado para você lá na frente. E por isso Ele precisa te preparar e te fortalecer hoje. Então Ele te diz, está temendo o quê? Tô te vendo, tô te ouvindo e tô te fortalecendo. Porque eu sei o que virá lá na frente. E para suportar aquilo que eu vou derramar e produzir através de você, você precisa estar com as suas raízes bem fortalecidas. Somente uma árvore bem enraizada consegue suportar os ventos. Somente uma árvore bem enraizada consegue suportar principalmente o peso dos frutos que Deus irá gerar nela. E era isso que Deus estava fazendo comigo agora. Naquele momento. Ainda estou. Fortalecendo as minhas raízes para que eu suporte aquilo que Ele quer derramar sobre a minha vida. E ali eu guardo cada palavra que eu ouvi. E eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, porque o caminho vai ser desafiador. O Senhor nunca nos prometeu um caminho livre. Você pode ver que no meio do caminho aqui a gente enfrentou um monte de desafio. Um monte. Mas você chegou ou não chegou até aqui? E é isso que Ele te diz. Guarda essa palavra, porque todas as vezes que você pensar em desistir no caminho, essas palavras vão te fortalecer. Eu estou te vendo, você não está sozinha, estou ouvindo tudo. Mas fique em paz que eu estou trabalhando nas suas raízes. E para refletir um pouquinho mais sobre isso, eu quero compartilhar alguns princípios importantes da palavra de Deus. Que eu sei que para muitas aqui vai ser como um farol, que vai iluminar a tua vida neste momento de escuridão que você está passando. Eu sei também que essas palavras vai te fortalecer, para que você não desista da caminhada. Eu creio que cada uma de nós está vivendo uma estação da vida, um momento da jornada. Só que a beleza da palavra de Deus é que ela nos guia em todas as estações. Ela nos traz cura, renovo e direcionamento em todas as estações. Porque a palavra de Deus é poderosa. Vem direto do Senhor e nos traz vida. Então eu quero ler com vocês Colossenses. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir, abra no seu celular. Colossenses no capítulo 2. Colossenses 2, nós vamos ler 2 versículos apenas, o versículo 6 e o versículo 8. Tem mais alguém precisando de cadeira, meninas? Por favor, fica de pé. Não importa a hora, não importa o momento, pode ficar de pé e pedir uma cadeira, tá? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês fiquem confortáveis, que nada venha tirar a tua atenção. Nada vai roubar a glória de Deus aqui nessa manhã. Nada. Colossenses 2, 6 a 8 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Estejam enraizados para que ninguém escravize vocês. A carta do apóstolo Paulo para essa igreja em Colossos, aos Colossenses, é tida por alguns estudiosos da Bíblia como uma das cartas mais profundas que ele escreveu. Porque nele, Paulo vai tratar assuntos que são essenciais para nós como igreja de Cristo. E o objetivo principal da carta, quando ele escreveu essa carta, ele queria combater. Ele queria combater falsas doutrinas, filosofias que estavam ali invadindo a igreja de Colossos, combatendo com a verdade do evangelho. Porque tinha muita coisa sendo espalhada ali na igreja, muitas heresias que estavam tirando o povo do foco, que estavam se misturando ali no meio da igreja. E Paulo envia essa carta para combater tudo isso com a verdade do evangelho. E é por isso que por esse motivo é que essa carta é considerada uma carta apologética, porque vai em defesa da fé. E aquela igreja de Colossos era uma igreja mista, era uma igreja que era formada por judeus, mas também tinham pessoas que vinham de origem, que eram ligadas a outras religiões pagãs. Então tinha uma mistura naquela igreja, tinha algo diferente acontecendo ali, que precisava de um cuidado, de um olhar especial de Paulo. Por mais que Paulo não tenha plantado aquela igreja, ele cuidava daquela igreja, através de cartas e de ensinos. E essas heresias eram conhecidas, como heresia de Colossos. Olha só como era forte aquilo que estava enraizado. Uma igreja tão pequena, não era uma igreja grande, mas tinha algo ali ruim que estava acontecendo, atrapalhando o mover de Deus. Ou seja, aquela igreja estava sendo exposta a um falso ensino que era contrário ao evangelho e colocava em risco algo muito importante, a supremacia de Cristo. Então Paulo envia essa carta como uma resposta diante da notícia desse ensino estranho. E aqui vai o primeiro alerta para nós, através dessa carta de Paulo. Quando Jesus não é mais suficiente para sustentar a nossa vida, quando nós precisamos buscar algo que vai além de Cristo, a gente precisa voltar à origem da nossa fé. Quando você precisa ir além do joelho no chão, do jejum, da oração, da palavra, algo está errado. E a gente precisa voltar à origem da nossa fé. A gente precisa voltar e compreender onde nós estamos fundamentados, onde estão as nossas raízes. E é isso que Paulo vai dizer no capítulo anterior que nós lemos. Ele começa a carta dele lembrando aquela igreja sobre fundamentos da fé cristã, fundamentos essenciais da fé cristã. Ele diz ali no capítulo 1, dentre tantas coisas, ele fala: ei, igreja de Colossos, lembre-se, não se esqueçam nunca, fundamente a sua vida nisso. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho. Isso é suficiente. Igreja de Colossos, igreja aqui em São Bernardo do Campo reunida, lembre-se que Jesus é a própria imagem do Deus vivo. Igreja, lembre-se que em Jesus tudo foi criado. Ele é eterno, todas as coisas vieram dele, vão para ele, voltarão para ele. Ele é suficiente. Lembre-se que Jesus Cristo é o cabeça do corpo e mais ninguém. Lembre-se que ele é suficiente. Lembre-se que em Jesus habita toda a plenitude. Paulo começa essa carta exatamente dessa maneira, para que eles voltem e lembrem-se aonde a fé precisava estar fundamentada. E é isso que o Senhor quer começar nos lembrando aqui nessa manhã. Nessa verdade nós precisamos enraizar nossa vida. E por falar em enraizar, é justamente por conta disso que nós vamos falar sobre raízes aqui nessa manhã. Raízes. E qual a importância de falar sobre raízes? Porque nós estamos vivendo num mundo muito doido. A gente vive num mundo de aparência. Um mundo onde a gente é pressionado a todo momento a mostrar algo para alguém. Um mundo onde nós somos pressionadas a gerar resultado.
Você é pressionada a gerar resultado em todas as áreas da tua vida. Você tem que cumprir meta no teu trabalho. Você tem que ser a mãe perfeita. Você não pode errar como esposa. Você não pode errar no seu ministério. Porque nós vivemos nesse mundo de cobrança, num mundo que vive na pressão de gerar resultado. A gente precisa mostrar as nossas habilidades. A gente quer ter a aprovação dos outros o tempo todo para tudo. A gente quer ter like. A gente quer ter comentário quando a gente posta uma foto. A gente quer ter seguidor no Instagram. A gente quer ser aplaudido quando a gente se levanta para fazer algo. Esse é o mundo que nós vivemos. E todas nós nos encaixamos em alguma dessas coisas em algum momento. Talvez você seja bem resolvida no teu casamento, mas para alguma outra área você quer a aprovação de alguém. Você busca esse tipo de aprovação. Você busca mostrar suas habilidades para receber algum tipo de aprovação. Todas nós, ninguém tá imune a isso. Porque esse é o mundo que nós vivemos, essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Porque o nosso valor está medido naquilo que está aparente. As pessoas medem o nosso valor para aquilo que está à mostra. Porém, a palavra de Deus vem nos lembrar que o que importa, o que sustenta a nossa vida não é algo que ninguém vê, mas é algo que está ali, profundo. Você pode até querer mostrar algo, mas o que vai sustentar a tua vida não é essa vida de aparência, mas é aquilo que está enraizado. É aquilo que está aprofundado, é aquilo que está ali debaixo da terra. Essa árvore é linda, mas o que sustenta ela não são aquelas folhas, é aquilo que ninguém vê. E o que ninguém vê é o que te mantém de pé. E é por isso que nós vamos falar sobre raízes aqui hoje. Uma casa pode ser linda. Se ela não estiver bem firmada e fundamentada, ela não permanece. O que nos mantém de pé são as nossas estruturas. Estruturas. E essa parte ninguém vê, mas é essencial. E são pouco valorizadas. Ninguém valoriza uma fundação, porque é feia. Para construir uma fundação dá trabalho, é sujeira. Ninguém quer. Mas ela é essencial para te manter de pé. Sem ela você não consegue edificar nada. Ou edifica, mas não dura. Não prevalece. E é por isso a importância de nós falarmos sobre raízes. Nós precisamos analisar como estão as nossas raízes, se nós quisermos nos manter de pé e enfrentar os nossos desafios diários. Por isso eu quero falar hoje sobre 3 coisas que as raízes de uma árvore garantem para ela. A raiz de uma árvore garante firmeza, nutrição e bons frutos. E eu quero começar falando sobre a firmeza. Porque a única maneira de uma árvore não cair quando bate um vento forte é ela estando bem firmada na terra. É quando as raízes estão bem profundas no solo, bem fixadas no solo. Essa é a única maneira de uma árvore permanecer de pé. E é por isso que árvores duram, que a natureza sabe isso muito melhor que nós. Uma árvore compreende isso muito melhor do que nós. Quando ela não acha um caminho, ela vai rompendo, ela vai abrindo espaço assim, porque ela sabe que a raiz dela precisa ser bem firmada. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é perfeito. Quando você vê, quem mora em São Paulo, no meio da cidade, vê muito isso. Quando tem aquelas chuvas, torrenciais que tem em São Paulo, muitas árvores caem. E quando a gente vai analisar uma árvore que cai, são alguns motivos. Primeiro, porque as raízes dela já estão doentes. A raiz já está enfraquecida. Ou porque ela não estava bem firmada. Por quê? Porque no momento que a raiz dela foi crescer, ela encontrou algum obstáculo. E aquele obstáculo não deixou que ela se firmasse de uma maneira correta. Aí ela começa a quebrar calçada, começa a invadir muro. Você já viu isso no meio da cidade? Esses obstáculos que impedem as nossas raízes de serem fixadas prejudicam o nosso crescimento, a nossa firmeza. Então a primeira coisa que Deus quer quebrar aqui hoje, todo obstáculo que está na tua vida, que está impedindo que você seja enraizada nele. E eu vou te falar, esses obstáculos vêm de onde a gente menos espera. Pode achar que está sendo bênção para a tua vida, mas está sendo um obstáculo. E é por isso que você não consegue ter firmeza. Uma árvore plantada num lugar errado, ela não consegue se aprofundar as raízes. Ela começa a encontrar um monte de obstáculo. E ela não consegue ter firmeza. E isso impede o crescimento e desenvolvimento saudável. Mas hoje há cura para as nossas raízes aqui, amém? Há cura para as nossas raízes aqui hoje. Paulo é exatamente isso que ele queria que aquela igreja entendesse. Ele queria, povo, igreja, que está aí em Colossos, entendam.
Se você permanecer enraizada e edificada em Jesus, firmada na fé e no ensino do Evangelho, na palavra, só assim você vai conseguir ficar de pé e não ser abalada com esse vento de doutrina que está sendo soprado aqui, ó, com esse vento que está sendo soprado. Estejam firmes no Senhor, se você quiser continuar de pé. E essa orientação serve para nós hoje. Raízes dão firmeza. Você está sentindo que vai cair com esse vento? Deus manda dizer, olha as tuas raízes. Analise as tuas raízes. Se está balançando, se você está achando que vai cair, olhe as tuas raízes. Porque eu não te fiz para perecer nesse vento que está soprando. Eu te fiz para que você permaneça de pé. Como naquela imagem do furacão. Pode cair tudo, mas você foi feita para permanecer de pé. Você não vai cair. Se está balançando, é porque as suas raízes precisam ser analisadas aqui hoje, em nome de Jesus. Segunda coisa que uma raiz bem firmada vai trazer para a árvore: nutrição. Nutrição. Jeremias 17, a partir do versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Olha só. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Esses são aqueles que são nutridos com aquilo que não vem de Deus. Que estão se alimentando com aquilo que não vem de Deus. Versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Aleluia. Esse texto fala sobre nutrição. A raiz de uma árvore é o meio pelo qual ela recebe tudo que ela precisa para se manter nutrida. Pela raiz ela recebe água, pela raiz ela armazena todos os nutrientes necessários. É a raiz da árvore que vai puxar ali daquele solo que ela está plantada tudo que ela precisa. E ela vai armazenar, vai guardar. Por quê? Porque nem sempre vai ter água. Nem sempre a estação vai ser favorável. Mas quando uma árvore está enraizada profundamente, ela acha o caminho da água e ela vai, armazenar. Isso que uma raiz bem firmada traz para nós, a certeza de que no tempo da seca as nossas folhas vão permanecer verdes. A certeza de que a gente não precisa temer, porque nós estamos nutridas. Essa é a importância de uma raiz bem firmada no Senhor. E como que a gente faz isso? O texto que acabamos de ler nos fala. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos estar firmadas na palavra que Ele nos diz. E muitas vezes a palavra que Ele nos dá vai ser contrária à situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes a palavra que Deus nos dá para que a gente se fundamente nele vai ser totalmente contrária com a situação que você está vivendo. E aí você vai precisar romper, você vai precisar ir contra aquilo que você está vivendo. Mas o Senhor fala, firme a tua vida na minha palavra. Não olhe as circunstâncias, porque é isso que vai te nutrir. É isso que vai permanecer, que vai garantir com que você permaneça bem no tempo de seca. Aleluia. A Bíblia nos diz que quem firma sua vida, quem fundamenta suas raízes no Senhor, é como árvore plantada junto às águas. E águas que fluem, do trono de Deus. E vai passando, e vai te alimentando, e vai te sustentando. E vai depositando algo precioso em você. Porque no tempo da seca, suas folhas vão permanecer verdes. Sabe aquela palmeira que está de pé no meio do caos? Ela encontrou o caminho. Ela encontrou o caminho e ela está bem alimentada, por isso ela não caiu. O lugar mais favorável para que uma árvore se estabeleça e receba nutrientes é o próprio Deus. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de vida. Uma árvore que cresce assim, recebendo nutriente bom, ela cresce saudável. Ela é produtiva. E principalmente ela tem esperança de que vai conseguir sobreviver no tempo da seca. Uma árvore que encontra o caminho da água, ela vai conseguir entender que ela vai sobreviver a condições extremas.
Aqueles que confiam no Senhor não precisam temer. Se as suas raízes encontraram a fonte, então temas. Não temas, não fique ansiosa. É o que diz a palavra de Deus. Não fique ansiosa. Não tema o tempo da seca. Não tema a estação desafiadora. Se as suas raízes estão firmadas nele. Pastora, não tá. Não tá. Eu tô sentindo que eu vou cair. Calma. Hoje é uma manhã de cura. Hoje é uma manhã de restauração. Por isso, reflita comigo nesta manhã. Em quem você tem firmado a tua confiança? Onde as suas raízes estão buscando nutrientes? O que tem te alimentado? De onde você tem sugado aquilo que tem dado energia e propósito para a tua vida? O que você tem consumido? O que você tem armazenado na tua mente, no teu coração? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Onde são os lugares que você tem frequentado? Onde você está se alimentando? Pergunta o Senhor para nós essa manhã. Porque isso vai dizer se as suas raízes estão saudáveis ou não. Se a sua árvore está sendo bem nutrida ou não. E se ela vai permanecer ou não. Quando estamos sendo nutridos pela palavra do Senhor, não temos que temer as circunstâncias. Não temos. A gente vai permanecer de pé. Com as folhas verdinhas. Coração descansado. Porque nós sabemos que onde está a nossa confiança. Não temas. Se a sua vida está no Senhor, não temas. Não ande ansiosa. Essa é a palavra de Deus. Terceira coisa que uma raiz bem firmada vai gerar são bons frutos. Quando uma árvore tem raízes fortes, quando ela está bem alimentada por um solo saudável, é natural e esperado que ela cresça. Que ela cresça, produza galhos, folhas e frutos. E o fruto é a etapa final. Guarde isso hoje. O fruto é a etapa final. Só que o que está acontecendo é que nós estamos medindo o sucesso da nossa caminhada pelos frutos. Só que o fruto é o final. Talvez você esteja no meio da tua caminhada e está querendo medir se a sua vida é frutífera ou não. O Senhor diz, mas quem disse que é hora de frutificar? Fruto está lá no final. E aí sabe o que acontece? Você se frustra. Você desiste. E nem era tempo de parar ainda. Se você tem a raiz saudável, se a sua raiz está sendo bem nutrida, é natural que cresça e dê frutos. Acalme o coração. Acalme o coração. E o que é o fruto? Fruto é o que define a identidade. Porque é através do fruto que sabemos qual é o tipo de árvore que ela é. Olha que lindo isso. Se você, assim como eu, não entende absolutamente nada de planta, não consegue nem cuidar de um vasinho de violeta, você vai entender que a gente só consegue saber que tipo de planta é quando a gente vê o fruto. A gente só conhece uma árvore quando a gente vê o fruto. Porque o fruto não é o que a árvore produz, mas fruto é o que ela é. Fruto mostra quem ela é. Porque se uma macieira parar de produzir maçã, ela não vai ser mais macieira. Ela vai ser uma árvore comum. O fruto vai dizer quem ela é. Fruto remete à identidade. Por isso, nada daquilo que nós fazemos pode ser considerado como fruto. Fazer, executar não é a mesma coisa que frutificar. Porque nem tudo que a gente faz gera fruto. Loucura, né? Nem tudo que a gente faz frutifica. Algumas coisas geram resultados, mas frutos não. Porque um fruto permanece. Abençoa outras gerações, porque ele carrega dentro dele algo muito precioso, que é semente. Semente. A semente que é produzida ali no fruto, ela pode ser lançada na terra de novo. E vai continuando, abençoando gerações e gerações. A semente, quando é lançada na terra, ela vai continuar produzindo para outras gerações. Ou seja, nem tudo que a gente produz é fruto, porque fruto é para o outro. Fruto é para o outro. E nem tudo que a gente faz produz fruto. João 15, 16, 17 diz assim, a palavra do Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem a darem fruto.
E que tipo de fruto o Senhor nos escolheu para dar? Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Fruto não é sobre você. Fruto é para o outro. Uma árvore não se alimenta do fruto que ela produz. Ela não se alimenta. O nutriente dela está onde, ó? Debaixo. Ela se alimenta das raízes. O fruto que ela produz não é para ela. É para o outro. É para gerações e gerações e gerações. Fruto é identidade. É quem você é. E é por isso que você está se perdendo. Porque você está achando que está fazendo muitas coisas e não está vendo frutificar. Mas quem diz que fruto é fazer? Fruto é ser. Fruto não é sobre fazer. Não cai no engano. Ministério não é fruto, é ferramenta. Pastora, meu ministério está tão infrutífero. É lógico. Você está enraizada nele. Aleluia. Ministério não é fruto, é ferramenta. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já serviu em muitos ministérios da tua igreja. Eu comecei no louvor, depois eu fui para a cantina, depois eu fui para mulheres, depois eu trabalhei um pouco com as crianças da igreja. Eu já fiz de tudo na igreja. Se as minhas raízes estivessem firmadas no meu ministério, eu já tinha morrido. Ministério não é fruto, é ferramenta. É o meio pelo qual Deus vai te usar para estabelecer o reino dele aqui na terra. Cargo também não é fruto. Cargo é uma estrutura que a igreja utiliza para se organizar. Pastora, ninguém me vê, ninguém me dá um cargo. Porque você não tem raízes firmadas para aguentar aquilo que Deus tem para a tua vida ainda. Mas essa manhã Ele quer fortalecer as suas raízes. Antes de cargo, queira produzir fruto. Antes de ter um ministério, queira ser frutífera. E fruto é sobre identidade. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã? A gente está atropelando o processo. A gente quer dar fruto sem antes entender quem nós somos em Deus. A gente quer atropelar o processo. A gente quer que os nossos galhos estejam cheios de frutos, mas a nossa raiz está apodrecendo. Quem diz que você vai suportar o fruto que você está pedindo se você não estabelecer e firmar a tua raiz primeiro? O que eu produzo não é fruto, é resultado. Porque fruto não é o que eu faço, é quem eu sou. Quem eu sou. E onde está isso na Bíblia? Gálatas 5:22. Fruto é aquilo que o Espírito Santo produz em nós. É a marca, a identidade que Ele coloca em nós. E fruto não depende das nossas obras, não depende do nosso esforço. É uma ação sobrenatural que acontece no Espírito Santo em nós, a partir de raízes fundamentadas no Senhor. Aleluia. Você está entendendo que você está balançando? Está entendendo que você está secando? Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, receba, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto. Quem diz que o que você faz é fruto? É aquilo que você é, gerado pelo Espírito Santo. E aí Deus vai te dar uma ferramenta, que é o teu ministério, para que esse seu fruto permaneça e lance a semente e gere mais fruto, e gere mais fruto, e gere mais fruto. E em nome de Jesus, essa ordem vai ser invertida aqui hoje, essa confusão vai ser anulada aqui hoje. Você vai ter as suas raízes transformadas aqui hoje. E você vai transbordar o fruto do Senhor, do Espírito Santo na tua vida. O fruto não depende de nós, é a ação do Espírito Santo em nós. Fruto é o transbordar de um caráter, de um coração transformado pelo Espírito Santo. Quem consegue ser mansa sozinha, sem a ajuda do Espírito Santo? Quem consegue ter domínio próprio nas situações mais desafiadoras sem a ajuda do Espírito Santo? Então o fruto não é sobre você. Fruto é sobre o que Ele faz em você. É a obra do Espírito Santo em você. Então não queira dar frutos antes de ter suas raízes firmadas no Senhor. Porque senão você vai crescer como aquela figueira seca, cheia de folha, mas quando chegar perto não tem fruto.
Entender isso, entender a ordem do processo, vai te livrar de muita coisa, de muita decepção, de muita frustração. Porque a gente olha muitas coisas que nós estamos fazendo e a gente se frustra porque não está dando certo. A gente não vê resultado naquilo que a gente está fazendo. Só que Deus é perfeito quando fez a ordem do processo. Não existe fruto sem uma raiz bem estabelecida. Talvez essa área na tua vida que não está dando resultado nenhum, é porque a raiz dela não está bem firmada ainda. Não inverta a ordem do processo. Deus fez as coisas de uma maneira correta para que aconteça. Se algo está faltando aqui na parte de cima, é hora de parar e de se atentar no que está acontecendo onde ninguém vê. Se algo não está dando certo aqui, é hora de parar e analisar as raízes. Porque a qualidade da raiz vai determinar o fruto que está sendo gerado. Se a tua raiz está sendo firmada no Senhor e na palavra, você vai produzir naturalmente o fruto do Espírito. Mas se a sua raiz está doente, não vai fluir. É por isso que nós precisamos de cura aqui nessa manhã, cura nas nossas raízes. Onde estão sendo firmadas as suas raízes? Hoje Deus está nos dando uma linda oportunidade de curar e de nos limpar. Não desanime se você está vivendo uma estação que está aparentemente infrutífera. Não desanime se você, assim como eu, olhou para suas mãos agora e só consegue ver sequidão. Não desanime. Porque esse tempo de seca pode ser o tempo que Deus está trabalhando onde ninguém vê, que são as suas raízes. Não desanime. Se você não está recolhendo aquilo que você deseja colher ainda, não desanime. Sabe por quê? Guarde isso no seu coração nesse dia. Nós não frutificamos quando nós estamos criando raízes. Ninguém frutifica quando está no processo de criar raiz. Só que não frutificar não significa que você não está crescendo. Não significa que você não está se desenvolvendo. Crescer para baixo é o processo mais desafiador que a gente vive, mas é o mais importante. Crescer para baixo é marcado por um tempo de silêncio. Silêncio de Deus, silêncio dos outros, é um tempo de solidão, mas é necessário. Porque a partir de raízes bem profundas, bem estabelecidas, é que nós vamos conseguir desenvolver e viver tudo aquilo que Deus colocou em nós quando fomos criados. Por isso, sem esse processo, nós seríamos apenas semente. E Deus não te chamou para permanecer como semente. Deus te chamou para dar frutos. E para dar frutos, você precisa morrer. Você precisa crescer para baixo. Você precisa se firmar nele para que você possa crescer saudável. Deus te chamou para dar fruto. Fruto do Espírito que vai permanecer e vai gerar novos frutos, que vai gerar novos frutos, que vai gerar novos frutos. Fruto não tem um fim em você mesmo, mas vai permanecer. Fruto é para o outro. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Senhor hoje quer curar suas raízes que estão impedindo o seu crescimento. E sabe o motivo pelo qual o processo de fortalecer e aprofundar a raiz é tão desafiador? Porque o inimigo sabe que uma mulher que está com as raízes bem fortalecidas vai crescer a tal ponto que ninguém pode parar. O inimigo sabe que nada pode derrubar quem está com as raízes firmadas em Jesus. Enquanto eu estiver ministrando aqui, eu vou pedir para as meninas já entregarem algo para você. Nós vamos fazer algo muito precioso aqui nessa manhã. Ao pegar aquilo que elas vão entregar para você, você vai fazer com fé. Aleluia. Sabe por que é tão desafiador fortalecer e aprofundar raízes? Porque nada pode derrubar quem está com as raízes profundas em Jesus. Nada. Nenhum vento, nenhuma tempestade pode derrubar quem tem as raízes firmadas em Cristo. Uma árvore pode ser derrubada em minutos, mas a raiz dela demora dias para ser tirada. Aquilo que o homem construi pode ser derrubado em segundos, mas aquilo que está aprofundado demora. Demora. Só a mão do Todo-Poderoso pode ir lá e arrancar.